Olá, crianças, bom dia. Hoje é dia 11 e nós vamos para a revisão de História, Geografia e Ciências. Na atividade de vocês, eu coloquei um pouquinho do que é história, né? História é uma palavra de origem grega e seu significado é informação, pesquisa. Então, quando a gente está falando de histórias da vida das pessoas, a gente está falando de informações sobre as pessoas, sobre os lugares. E aí a professora, na primeira bolinha, pediu para vocês observar duas figuras que tem aí, né, de salas de aula. Então tem duas, uma diferente da outra, né? Você vai observar elas e vai contar as informações sobre as cenas. Então você vai observar as cenas e anotar as informações pedidas no quadrinho abaixo. Então nós temos lá, o que é a diferença? Eu pedi informações sobre as cenas, uma diferença e uma semelhança. Então, diferença é o que não é igual entre as duas gravuras, entre as duas salas de aula, entre os dois professores, entre as crianças. O que não é igual. E semelhança, o que é igual. Então, o que tem de semelhante? O que tem de igual entre elas? Você vai colocar uma semelhança aqui, uma coisa que é igual nas duas salas de aula, e uma diferença nelas, o que é diferente, tá? Uma coisa que não é igual. Observe bastante as gravuras. Depois eu coloquei para vocês, observando as mudanças na natureza, as pessoas encontram formas diferentes para marcar o tempo, né? A gente trabalhou lá que a gente olha que antigamente as pessoas marcavam o tempo pelo sol, né? Depois pelo relógio, né? Através da passagem do dia, elas iam marcando o tempo. Mas eu quero que vocês, na segunda bolinha que tem aí, como você gosta de passar o tempo? Escreva na coluna correta. Então você vai colocar lá o que você gosta de fazer, as atividades durante a manhã. Então eu pedi duas atividades que você faz pela manhã e duas atividades que você faz à tarde, tá? Durante a tarde. Então você vai olhar lá o que você faz para passar o tempo de manhã e duas atividades que você faz para passar o tempo à tarde. Depois na página 8, a professora colocou as questões da seguinte: cada pessoa constrói sua história e pode registrá-la através dos álbuns diários, né? Então, aqui eu tô falando da história das pessoas, nossa história. Então, aí o que quer dizer? É a história de vida da gente, né? O que acontece conosco, e as mães têm a mania de fazer isso. Quando a criança nasce, ela vai lá e tira fotos de quando nasceu e vai acompanhando o nosso crescimento. Então, essa é uma forma de marcar a nossa história, de contar a história de vida, né, de cada filho, de cada um de nós. E aí eu coloquei na primeira bolinha da página 8 para você completar a frase. As frases que diz: A é o estudo dos acontecimentos do passado. B, o trabalho do levantar para compreender o passado. Letra C, podemos conhecer fatos do passado através de objetos e álbuns. Então aí você vai completar com essas palavrinhas: fotografias, história, historiador e pistas, tá? Por quê? Porque o que é historiador, professora? Historiador é aquela pessoa que estuda a história de um lugar, que conta ela, e ele vai lá, faz pesquisas, né? Busca pistas, né? E ele conta a história de algum lugar, das cidades, né? Do que aconteceu antigamente, né? Histórias bem antigas. História, eu falei, né? Que é o estudo, né? Que a gente faz das coisas que já passaram, que as informações que a gente traz. Então, história estuda isso. Fotografias são as fotografias que a gente tira, os retratos, né? Que antigamente falavam. E pistas é aquelas informações que a gente tira para encontrar alguma coisa, né? Para saber mais de algo. Então, você vai responder essas 3 questões A, B e C usando essas 4 palavrinhas aí.
Ainda na página 8, tem a última bolinha que diz assim, que enquanto nós fazemos nossa própria história, nós participamos também da história das pessoas que estão ao nosso redor. Então, à medida que a gente vai crescendo, né, vai conhecendo as pessoas, a gente também vai participando da história de vida dessas pessoas. E aí eu coloquei para vocês a atividade para você completar, escrever V para verdadeiro e F para falso. Então tem um parêntese em cada letra dessa. Você vai colocar lá F ou V, verdadeiro ou falso. Na letra A, pede assim, a nossa família também faz parte da nossa história? Então, com quem a gente convive, eu acabei de falar que enquanto fazemos nossa própria história, participamos também da história das pessoas que estão ao nosso redor. Então, pensando nessa frase, será que a nossa família também faz parte da nossa história? A palavra história significa conhecer o futuro? Estudar a história não é importante para as pessoas conhecerem o passado? Então, a letra D, quando brincamos ou ajudamos a um amigo, estamos fazendo parte da sua história? Então, você vai colocar nessas questões V ou F. Então, lembrando, né, que a história ela significa pesquisa, né, informações de coisas que já passaram, né, pesquisas de coisas que a gente já viveu, que vai vivendo, né? Então, não esqueça disso. Na página 9, nós temos o número 5. Então, olha lá. Veja os desenhos e observe as sombras, né? Que mostra o desenho aí, tá vendo? Que cada desenho tem uma sombra e ela está de uma forma. Coloque o sol de acordo com a sombra dos desenhos incompletos. Então, olha aqui. Esses dois desenhos têm o sol, não tem? Então, o sol está bem no centro, né? E esse solzinho está nessa posição. Então, essas duas já tem sol e esses dois não. Lembrando que quando a professora falou da posição do sol, de acordo com a posição do sol no céu, a sombra, ela muda. Então, quando o sol está aqui, nessa parte aqui, que é o nascente, né, a sombra, ela vai estar mais compridinha, né? Ele vai bater aqui, então a sombra vai fazer mais pro lado. Quando o sol está bem no meio, a sombra já é bem menor, né? Ela vai bater assim bem de frente, né? Ela vai ficar bem menorzinha a sombra, tá? E quando ele está no poente, onde o sol se põe, né? Leste e oeste, então, onde ele se põe, a sombra vai estar de uma forma diferente. Então, ela vai estar mais pro lado, que ela tá de cá, então ela vai ficar, quando vai bater, o menininho está aqui, né? Nessa posição. Então, se o sol bater os raios aqui, a sombra vai estar posicionada nessa, né, para lá, assim, nessa posição, né? Se ele bateu de cá, a sombra vai se posicionar mais para essa posição. Se ele bateu de frente, a sombra vai estar mais ao meio. Então, à medida que o sol se posiciona no céu, a sombra que a gente tem, né, que a gente faz, dependendo da forma que o sol bater na gente, ele vai estar de uma forma. Então, observando a atividade de vocês, você pode notar que as duas primeiras já tem, ó, o sol está bem no centro, né? Então, aqui mais ou menos, quando ele está bem no meiozinho, ele mais ou menos meio-dia. Então, a criança ficou com a sombra bem pequenininha. Aqui no nascente, tá vendo que a sombra jogou pro ladinho, ó? Né? E os outros dois, onde será que esse sol vai estar posicionado? Porque essa sombra aqui também, né, ela ficou bem menor. E essa aqui tá bem compridinha, mais pro lado do nascente, né? E onde que será que o sol tá? Será que ele tá aqui? Será que ele tá no meio? Será que ele tá do lado de cá? Tá? Será que ele tá na esquerda? Será que ele tá no meio? Será que ele tá do lado direito? Tá certo? Você vai posicionar o sol aí nessas duas figuras.
página 9 ainda, o número 6. A professora colocou para vocês escrever o nome da matéria-prima utilizada para obter cada produto desse aqui, tá? Industrializado. Então, olha lá. O que é, professora, matéria-prima? Matéria-prima, relembrando, é tudo aquilo que a natureza nos oferece, que a gente vai lá na natureza, pega da natureza e leva pra gente fazer outras coisas com aquele material que a gente pegou na natureza, tá? Então, matéria-prima é tudo aquilo que a natureza nos oferece, já prontinho, e a gente pega pra fazer outros produtos, tá bom? Então, você vai escrever o nome das matérias-primas que estão aqui, né? Tem o tomate, um couro e um algodão, tá? Esse é um algodão. Você vai escrever um nome aqui, porque as palavrinhas, as sílabas estão embaralhadas, vai colocar certinho. E depois você vai observar o produto industrializado que cada uma dessas matérias-primas nos trouxe, tá? Aí você vai ler as palavrinhas, vai ler o que eu posso produzir com essa matéria-prima aqui que a natureza me deu, certinho? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar lá no privado, que eu estarei lá à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. E não esqueça de mandar foto das atividades. Um abraço.